Especialistas. Quadro Especialistas no ar, com a participação agora do Dr. Márcio Bertocco. Dr. Márcio, bom dia. Bom dia, Antônio Cláudio. Bom dia, ouvintes da rádio. Sempre um prazer estar presente aqui com vocês. Muito bem, Dr. Márcio. Eu começo aqui com uma perguntinha da nossa ouvinte Sandra. Sandra aqui mesmo de Guaranésia. Bom dia, Antônio Cláudio. Por favor, pergunte para o Dr. Márcio. Meu marido tem 60 anos e 33 anos de contribuição. Paga o INSS como tratorista. Já está tentando ganhar insalubridade na justiça. Só que engavetaram o processo e ele tem desgaste na coluna e muitas dores. Quer tentar a aposentadoria por doença agora. O que é que o doutor nos aconselha? Hein, doutor Márcio? Olha, vamos lá. A primeira coisa, todo o processo toda a questão que já tem processo na justiça, é muito delicado a gente emitir opiniões até para não criar nenhum problema com a ética entre os profissionais que atuam na área. Sim. Certo? Então, se ele tem um processo na justiça, é interessante, primeiro, procurar esse advogado, verificar como está o andamento do processo, as condições e a probabilidade de êxito que isso tem, né? É uma situação que tem que ser muito bem esclarecida nessa situação. Entretanto, pela idade dele aqui e pelo tempo de contribuição, ele já se enquadra como uma pessoa apta a requerer o benefício de aposentadoria, mesmo que seja proporcional, conforme o caso aqui. Nesses casos, como ele tem um problema de coluna aí, que ele já está com alguma lesão, com dores, tudo, com dificuldade para o trabalho, o melhor caminho seria marcar uma entrevista no INSS, verificar, comprovar esses 33 anos de contribuição e pedir para fazer uma simulação de um cálculo de benefício para ele. Eu acho que é isso que vai determinar a decisão que ela tem que tomar. Porque dependendo do valor a ser recebido, ela faz as contas, vê se compensa ou não. Então, o valor do benefício que vai determinar se ela deve escolher entre a aposentadoria proporcional, aguardar o processo judicial ou até tentar um auxílio doença aí, se for o caso, se ficar comprovado por perícia médica. Então, o melhor caminho é fazer as contas, colocar tudo na ponta do lápis, ver qual o valor do benefício, qual as vantagens que pode ter, ou se aguardar aí mais 2 anos, pode ter um valor maior de aposentadoria. O melhor caminho é esse. E não deixar de fazer uma visita ao advogado, que está com o processo em mãos para saber, Até para saber como está o andamento do processo, que ela disse aqui que engavetaram, Mas o advogado vai saber vai dar uma informação muito melhor do que significa esse engavetar. Essa próxima ouvinte, ela diz o seguinte aqui, ela quer saber se ela pode se aposentar. Eu já tenho um pouco mais de 15 anos na carteira e vou fazer 60 anos agora em outubro. Já consigo? Obrigada. Ela não colocou o nome, mas é uma mulher, doutor Márcio. A pergunta está bem sucinta, Sim. A princípio ela está implementando as condições. Sim. 60 anos de idade ou mais e 15 anos de contribuição ou mais. Não, se tiver tudo certinho, se essa contribuição for comprovada, através dos recolhimentos formais, registrado direitinho na Previdência, ela com certeza terá o direito à aposentadoria, sim. É só proceder de forma administrativa junto ao INSS, que dentro em pouco tempo ela pode usufruir do seu benefício. Próxima pergunta aqui, doutor Márcio. Bom dia para o doutor Márcio. Trabalho para uma empresa de lingerie. Tenho prazo para entregar o lote com tantas peças. Exemplo, 100 peças em 5 dias. Mas não consegui entregar em 5 dias. A empresa cobra R$20 de taxa por não entregar no dia marcado. Isso está certo? Pois eu não concordo, está dizendo aqui a ouvinte. E aí, doutor Márcio? Olha, na semana passada a gente já abordou a situação do contrato de trabalho, sim, dele ser um acordo entre as partes, Isso significa que as duas partes têm que estar relativamente contentes com o seu contrato de trabalho. Não devendo haver uma imposição exagerada pelo empregador, assim como não pode ter uma desídia do empregado. No caso aqui, ao que parece, ela trabalha por produção.
E essa produção, é lógico que tem uma meta a ser cumprida, né? Se o empregado está trabalhando por produção, isso quer dizer que a empresa também, seus negócios, né, ela utiliza dessa produção. Os contratos da empresa, com toda certeza, existem cláusulas penais, aonde o não cumprimento deve gerar multas. E essas multas, por consequência, vai ser passado para o setor de produção que não cumprir sua meta. Então, se for isso dentro do que está acontecendo nesse questionamento, é perfeitamente normal a empresa aplicar as penalidades naquele empregado que não cumpriu a meta. Lembrando que nessa meta tem que ser equiparável com o trabalho do empregado, com a produção que ele tem, né? Não pode exigir uma produção do empregado muito maior da que ele possa produzir, ou de que o maquinário, o equipamento não consiga produzir. Então tem que ter um equilíbrio nessa parte. E aqui deve ter tido uma conversa anterior, né? Para ter essa cobrança de multa, né, doutor Márcio? Com certeza. Provavelmente Isso sim, já né? deve ter sido, no acertado, ato né? da contratação, já deve ter sido estipulado. Pelo menos o correto seria isso, né? Exatamente, um cumprimento de meta, e o não cumprimento vai gerar as sanções necessárias. A próxima pergunta aqui, a ouvinte quer saber o seguinte: ela tem, me parece aqui, ela tem uma união estável, né? E ela está perguntando, se largar, tem que se divorciar no papel? A expressão divórcio, ela está vinculada à legislação, ao Código Civil, né? Então, o casamento, ele é desfeito pelo divórcio. A união estável, ela é desfeita pelo rompimento da relação, ou se não houve um termo, por exemplo, uma escritura pública de união estável, a rescisão dessa escritura pública é através de um distrato, tá? Normal. Agora, se essa união estável não teve nenhuma documentação, ela pode procurar a justiça, né? A justiça comum, e a justiça comum vai declarar que essa união estável terminou. Então, o termo divórcio não é apropriado. No caso aqui da união estável, né? Próxima pergunta aqui, doutor Márcio. Bom dia, Antônio Cláudio, eu queria uma informação. Eu trabalho numa firma, só fiquei 1 ano e 4 meses sem registro. Agora eu estou registrada. O que eu trabalhei sem registro? Eu tenho direito em alguma coisa? Perguntinha que a gente sempre volta nela, né, doutor Márcio? Exato, mas é sempre bom lembrar, claro, né? Claro, vamos lá. Primeira coisa, vamos lembrar uma coisa que eu acho que é muito importante, que muita gente, principalmente empregadores, ainda não estão se dando conta. A falta de registro em carteira, ou o registro equivocado, né? Registrando fora do período realmente trabalhado, é crime, pode ter consequências penais sérias, inclusive com condenação penal, perder a primariedade e tudo mais. Então vamos prestar atenção nisso, acho que é uma dica importante. Sim. E voltando, a falta de anotação em carteira do contrato de trabalho não elimina os direitos do empregado. Todos os seus direitos estão preservados. Que nem nesse caso aqui, é um período muito grande, um ano e 4 meses. Muita coisa, né? Você vê, a partir de 1 ano de trabalho, o empregado já gera ao empregado o direito de gozo de férias de 30 dias, né? O adicional de 1/3 nas férias, o 13º, esses outros 4 meses também geram as férias proporcionais, mais o 13º proporcional. Então são verbas que, se não foram observadas por falta da anotação na carteira de trabalho, elas são devidas, né? E isso pode ter consequências graves, inclusive para o empregador, com relação à aplicação de multas e tudo mais. Isso sem contar que não houve, né, a falta de registro na carteira não gerou a contribuição, tanto para o fundo de garantia quanto para a Previdência. Então, no caso dele aqui, ele já está 1 ano e 4 meses sem contar tempo para a sua aposentadoria. Sim. Vejamos no caso acima aqui, logo a primeira pergunta. 60 anos e 33 anos de contribuição. Se a gente se aplicar essa situação da falta de registro no caso acima, ele já teria 60 anos e 34 anos e 4 meses de contribuição. Isso. Ou seja, com mais 8 meses ele estaria com a aposentadoria integral. Então, é só para dar um exemplo do prejuízo que tudo isso pode trazer. Então,
Só relembrando, esse período em que ele ficou sem o registro, todos os direitos dele são assegurados. Então é interessante ele ir até o empregador dele, conferir se esses direitos foram observados e, no possível, fazer a correção nesse registro. Perfeito, doutor Márcio, muito obrigado mais uma vez aí pela participação aqui no Alô Bom Dia, no quadro Especialistas, e até a próxima semana. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar presente aqui com vocês. Espero a semana que vem ter essa diversidade de questionamentos. Hoje foi bacana, pra né? Gente, né? Isso foi bacana. Então tá. Um abraço a todos, um bom final de semana. Um abraço, grande abraço. Falei com o Dr. Márcio Bertocco, advogado especialista, como você viu, né, em várias áreas do direito. Respondeu aqui perguntas aí relacionadas a direitos trabalhistas, questões previdenciárias, né? É isso daí, bacana demais. Você pode mandar a sua pergunta, mas o quanto antes você mandar, mais chances você vai ter de ser atendido, a sua resposta ser levada ao ar na próxima sexta-feira, tá? Porque chegou muitas perguntas, então mande agora aí a sua pergunta pro Dr. Márcio. Na próxima semana, na próxima sexta-feira, ele vai responder para você sempre por volta de 9h40, 10 horas da manhã aqui no Alô Bom Dia. Bom dia!